Abra comigo a sua Bíblia, eu estou com uma santa expectativa para esta palavra. Santa expectativa, eu preciso que vocês orem por mim para que a palavra flua e alcance corações em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje, para você que está aí em casa, para você que gosta de anotar, é casa vazia, perigo. Casa vazia, perigo. Repita após mim: casa vazia, perigo. Gostaria que você usasse o seu celular unicamente para compartilhar algo desta mensagem. Caso contrário, mantenha a sua atenção. Quero até orar antes de entrar na palavra. Coloque a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a fim de que a tua palavra seja livremente liberada. Que desde a sua origem, emissão, até o seu destino, recepção, ela encontre pouso. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale conosco, fale com jovens, fale com os adultos, fale com adolescentes, fale com famílias, e que sejamos todos nós guardados debaixo da potente mão de Deus, em nome de Jesus, pela santa palavra de Deus. Digo amém. Lucas capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus, minha sogra, quero saudar com a paz do Senhor minha sogra Graça, que acabou de publicar aqui: vida longa aos filhos do rei. Amém, minha sogra, a senhora é participativa. Glória a Deus pela sua vida, a senhora é uma bênção. Minha segunda mãe, minha mãezinha também está lá conectada agora, assistindo esta mensagem lá pelo YouTube. Irmã Lili também, as mães dos pastores, dos nossos idosos. Irmã Hilda está lá em Caldas Novas, mas conectada também. Aleluia. Irmã Deusira, mãe da Adriana. Nós temos muitos idosos que estão clamando por vir à igreja. Ainda não está na hora, mas daqui a pouco vocês estarão aqui para adorar a Deus conosco, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Casa vazia, perigo. Essa palavra Deus me deu alguns dias atrás. Escrevi só o tema dela, só o título, e falei: o principal vem depois. Mas eu não queria perder. Às vezes eu já perdi muita mensagem por não ter anotado. Mike Murdock, dia que você dizia no passado, quando a gente não tinha smartphone, o Mike Murdock abria a maleta dele. Mike Murdock é um cara, um pregador americano, e ele tem um ministério chamado Escola da Sabedoria. E aí, ele é um cara, os livros dele são fantásticos. E como ele era um cara muito rico, eu vinha fazer os seminários dele, as mensagens, ele saía distribuindo 3, 4 livros para cada participante antes de começar, e cada livro fantástico, tem alguns ali dele ainda. E aí ele dizia que ninguém, seja profissional, seja quem fosse, não podia sair sem uma máquina fotográfica, sem um bloco de notas, sem uma caneta, sem não sei das quantas. Hoje a gente tem tudo no celular, né? Então às vezes eu estava no carro, e quantas vezes eu perdia insights, mensagens, coisas que Deus falava ao meu coração. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Deus vai te dar um sonho, um projeto. Escreva, grava, faça um áudio para si mesmo, mande para alguém, para você não perder aquela coisa gostosa que você sentiu no coração naquele momento. Pode ser uma palavra de Deus ao seu coração. Você que é adorador, ministro, líder, ministro de louvor, faça da mesma forma. Ande sempre preparado, porque Deus vai lhe dar canções que vão impactar. Livros, Deus vai lhe dar livros. Eu quero ouvir, não vi nenhum amém ainda, mas eu vou falando aqui. Quem for sábio vai tomar posse, vai dizer essa palavra para mim. Olha só, eu estou diante aqui de escritores também, pessoas que escreverão não apenas as memórias póstumas, não, mas escreverão livros que impactarão pessoas, que abençoarão cidades, abençoarão nações. Eu creio nisso. Eu creio que eu estou falando aqui para pessoas que são modeladoras e transformadoras da nossa cidade, da nossa geração. Por que não? Porque só Elon Musk pode sonhar. Porque somente pessoas que têm uma mentalidade fora de Deus podem criar coisas. Não, existe uma unção sobre nós, e no nome de Jesus esta bênção está sobre nós. E essa mensagem aconteceu assim: eu estava dirigindo nos idos aí desses últimos meses, e esse tema veio ao meu coração: casa vazia, perigo. E o texto é Lucas 11. Leia comigo, abra comigo a sua Bíblia no verso 24. Lucas 11, a partir do verso 24. Eu gostaria que ninguém saísse antes da mensagem ou antes da oração final. Você precisa estar comigo nesta. Todos acharam? Digo amém. Ok, vamos lá. Está também aqui na tela. Quando o espírito imundo, olha só, deixa-me só contextualizar.
Jesus estava, como sempre, fazendo o bem. Atos 10, 38. Jesus ia por toda parte fazendo o bem e curando e libertando todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo estava nele. E Jesus então, no poder do Espírito Santo, ia curando, libertando, transformando. E aqui, nesse contexto, Jesus estava fazendo a mesma coisa, curando, libertando e salvando. Só que tinha uma galera, tinha um pessoal que eram os donos da razão na época. E eles tinham uma coisa com a religião, e através da religião eles dominavam as pessoas a ponto de subjugá-las mesmo, escravizá-las, conduzi-las para onde eles queriam. Isto era sempre um perigo, e Jesus batia de frente com esse pessoal várias vezes. E então Jesus libertou uma pessoa de possessão maligna, libertou aquela pessoa, foi uma obra incrível. Essas que os fariseus, que você vai ver muitos fariseus do bem, mas a maioria era do mal. Eles sempre resistiam e queriam ser a pedra de tropeço para impedir o ministério de Jesus. Então, estou falando sempre de forma didática para você andar comigo. Então, quando Jesus estava operando e ministrando salvação, eles já se manifestaram. Eles não se importavam se a pessoa ia ser liberta. Eles queriam saber se os porcos que os demônios entraram e foram pro lago, morreram, e aquela era o lucro deles. Eles não se preocupavam com uma menininha que era oprimida, endemoniada, ou terrivelmente endemoniada. Eles se preocupavam porque ela dava lucro com adivinhações. Então eles não se preocupavam com as pessoas, mas com as coisas que vinham a partir daqueles atos. Então Jesus executa uma obra de libertação. Na hora os fariseus acharam ruim. Pode um negócio desse? Ainda falam que ele expulsava demônios por Satanás, por Beelzebul, que é então o príncipe dos demônios. Todo mundo para dentro. Então, aí ainda lá reclamam com ele, dizendo, não, ele só expulsa os demônios por causa do dedo dos demônios que está sobre ele. Aí Jesus não deixou barato, deu logo uma voadora e disse, olha, toda blasfêmia e todo pecado será perdoados aos homens. Serão perdoados aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, Jesus está ministrando libertação, Jesus está ministrando salvação, e Ele está levando a verdade do reino àquela geração. Aí vêm uns caras e falam, bem, nós não estamos admitindo a forma com que Ele faz, porque Ele anula o templo, Ele anula a lei, e Ele traz uma nova verdade. Então isso aí não é bem-vindo. Resistiram a Jesus, Ele deu essa voadora, deu esta réplica, lançou uma palavra contra eles. E aí, nesse contexto sobre libertação e regeneração de vida, ele traz esse texto que é a base bíblica da nossa mensagem desta noite. Peço que desliguem o climatizador, que já está desligado. Obrigado, já está desligando, porque as pessoas ficarem num ambiente mais confortável. Vamos à palavra de Deus. Lucas 11, verso 24. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, o espírito imundo diz, voltarei. E olhe este vocábulo, esta metáfora, voltarei para a minha casa. Um espírito imundo diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. A encontra vazia. Agora, veja como ela está, outra característica da casa, para a gente não precisar ficar voltando muito no texto. A casa estava vazia, varrida e ornamentada. Até para melhorar esta apresentação textual e para que entendamos melhor, vamos ler de forma que, e tendo voltado, a encontra ornamentada, varrida, que é a ordem dos tratores no alto viaduto, né? Como diz. Então, ele aí encontra, estou brincando, ornamentada, vazia, não, perdão, ornamentada, varrida, porém vazia. Então, quando este espírito volta, e tendo voltado, a encontra ornamentada, varrida, porém vazia. Então vai, ele olha a casa, então vai e leva consigo
outros 7 espíritos, também malignos, lógico, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o desfecho desta advertência que Jesus está dando é: e o último estado daquele homem, a casa era um homem, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Jesus está completando a advertência àqueles caras que estavam resistindo à libertação que poderiam ter recebido, né? E aí finaliza dizendo: assim também acontecerá a esta geração perversa. Vejam comigo se esse, pela palavra de Deus, quantos dizem amém? Feche a Bíblia e olha para mim. Que texto poderoso, gente. Que texto incrível. Esse texto é uma advertência, abre um sinal de alerta. Lembrem-se que Jesus estava falando com multidões, curando, salvando e libertando. No meio desta multidão estiveram e estavam religiosos, pessoas até do bem, pessoas que tinham até algumas boas motivações. Só que boa intenção não conduz ninguém à salvação. É necessário uma transformação de mente, é necessário abrir-se para a verdade. Pilatos, olhando para Jesus, quando Jesus fala sobre a verdade, ele pergunta: mas o que é a verdade? Não aguarda a resposta, vira as costas, e antes que a resposta fosse dada, porque ele não queria saber a verdade, porque a verdade incomoda. A verdade incomoda. Quando alguém descobre a verdade, não consegue mais se comportar dentro de um ambiente pequeno. Quando você tem o conhecimento de que agora possui o acesso a determinado local, se chegar alguém até você e disser assim: não, você não pode entrar aqui, imediatamente qualquer pessoa normal diria o quê? Negativo. Eu tenho legitimidade, eu tenho legalidade para entrar neste lugar. Então a pessoa entra. Por quê? Porque tem legitimidade. E esta legitimidade veio pelo conhecimento. Ela conheceu, ela se apropriou. Ela conhece e ela se apropria. Portanto, agora ninguém mais limita essa pessoa. O que acontecia com aquela geração que ouvia a mensagem de Jesus, e não é diferente da nossa, é que eles ouvem a verdade, mas não se condicionam a ela, ouvem a verdade, mas não a assimilam, não a recebem para si. Então, depois dessa resistência, Jesus lança esta palavra de advertência e traz esta parábola, traz esta visão espiritual. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, e nunca se esqueça, quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, porque Jesus estava em Gênesis 1:1, no princípio criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Jesus, e disse Deus: eu e o Pai somos um. Filipe, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Mas Filipe, estou há tanto tempo convosco e me pedes: mostra-me o Pai. Jesus é Deus. Mas quando Jesus inicia o seu ministério terreno, em Mateus capítulo 4, o que a Bíblia nos ensina? Ele foi para o deserto. E ele vai para o deserto, e lá ele enfrenta Satanás, ele enfrenta os demônios. Há uma batalha, é o texto conhecido como a tentação de Cristo. Tentação é sinônimo de provação. Provação é obviamente, etimologicamente, sinal e sinônimo de batalha. Houve uma batalha no deserto. No 40º dia, no ápice da batalha, fora as serpentes, os animais peçonhentos, fora o ambiente pesado, terrível, o próprio Satanás se apresenta. E houve um confronto de poderes acerca da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E você conhece muito bem o final desse texto, porque a Bíblia nos ensina, e nós somos resultado daquele primeiro embate. Nós somos o resultado daquele primeiro embate. Jesus venceu.
E porque Jesus venceu, ele venceu a Satanás, ele venceu a morte, ele venceu a condenação do pecado. E hoje a igreja se reúne aqui porque Jesus venceu. Isso é um fato inegável. Eu e você somos testemunhas de que Jesus venceu. Nós não temos pacto com o diabo, nós não temos aliança com o diabo, e ele não opera na nossa vida. Quem opera na nossa vida, quem governa a nossa vida, quem dirige a nossa vida é Deus. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Quem governa a nossa vida é Deus. Por quê? Porque Jesus venceu. Mas o que fica evidente em Mateus 4, naquela batalha, é que existe um conflito pela vida e pela alma dos homens. Não é estigmata, não é Constantine, esqueça. Há uma batalha real pela vida dos homens. Há uma batalha real pela alma dos homens, mas não apenas pelas almas dos homens. Porque não é apenas acerca de condenação. O diabo não reina no inferno e não reinará no inferno. O diabo vai ser condenado e lançado no lago de fogo. Esquece aquela visão cinematográfica de que o diabo governa alguma coisa, tem um tridente na mão e dá ordens. Ele vai ser acorrentado, ele vai ser subjugado, e por tudo aquilo que ele fez desviar os homens, ele vai queimar pelos séculos dos séculos, e ele vai gritar, porque ele foi vencido. Jesus subiu ao madeiro, subiu ao Calvário, e como está escrito lá na profecia de Gênesis, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará, ele, Jesus, aleluia, ele esmagará a tua cabeça. A do diabo foi esmagada no Calvário, e esse juízo vai se consumar quando ele for lançado no lago de fogo. Glória a Deus, isso é motivo de celebrar mesmo. Sabe por quê? Porque ele não está no governo. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O diabo não tem autoridade, o diabo não tem poder quem tem é Deus. O diabo tem ação, o diabo tem poder de ação, mas o poder de governo, de criar e de refazer está nas mãos do Senhor. Mas Mateus capítulo 4 deixa evidente, há uma batalha. E não apenas pela alma dos homens, não apenas pelas almas, mas pela vida dos homens. E o que o diabo quer? Desviar os homens do plano original. E qual era, pastor Wagner, o plano original? O plano original de Deus para todos nós, a humanidade, era uma vida de governo, uma vida de autoridade, uma vida de criação, criatividade ilimitada. Dê nome aos seres: girafa, boi, esse cara tem cara de boi, esse cara tem cara de minhoca. E ele ia dar nome a tudo, era um negócio poderoso. Então, há uma batalha pela vida dos homens. A forma com que você vive determina quem está no controle e dirigindo ou sussurrando na sua vida. E é por isso que estas coisas precisam ficar bem claras. Quem governa a minha vida? Mateus 4 revela, portanto, essa batalha. E essa batalha não é apenas pela sua alma. Essa batalha é pela sua vida, pelos seus 60, 70, 80, 90, 100 anos. Como você viverá? Qual é o plano do diabo? Que você viva uma vida de derrotas. Você viva uma vida de vergonha e dor. O plano do diabo é que você viva uma vida aquém de tudo aquilo que Deus sonhou. Qual é o plano de Deus para a sua vida? É que você viva uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida onde a sua família tenha orgulho de você, uma vida onde os seus filhos tenham prazer em ouvir a sua voz. A palavra de Deus declara que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso não se permita furtar, irmão. Irmã, olhe para mim. Não permita que o diabo roube os teus sonhos, coloque você numa caixinha de derrota, de um futuro limitado, de uma vidazinha medíocre, porque Deus não te criou para a mediocridade, Deus te criou para as mais elevadas alturas. Isaías 40, 31 diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, voarão como águias. Glória a Deus pela sua palavra. Existe um plano de Deus para a sua vida e existe um antiplano. No antiplano o diabo quer te roubar, matar e destruir, fazer de você vazio, cuja única alegria seja um narguilé, única satisfação seja uma rodinha de falsos amigos, parasitas,
consomem suas energias, suas forças, e que depois te deixam na mão. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. A vida que Cristo oferece é impagável, incomparável, inenarrável. Seguir a Jesus é o mais maravilhoso, lindo, brilhante, esplêndido, extraordinário projeto de vida. É enfrentar tribulações, mas saber eu não estou só. É estar humanamente só, mas saber que é maioria. É enfrentar lutas, perseguições, traições, angústias, e assim mesmo levantar a cabeça, levantar a mão e dizer: eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. Aí alguém olha e fala: ficou doido? Não, não fiquei doido, fiquei crente. E eu sei que eu não estou só, porque Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Existe uma batalha pelas almas dos homens? Sim, existe uma batalha pelas almas dos homens, mas muito mais do que isso. Existe uma batalha, Brian, pela vida dos homens. Existe uma batalha pela sua vida. Seu futuro foi posto não numa roleta de sorte, mas entenda-me, seu futuro foi lançado, e o diabo está conspirando contra você. Mas a boa nova que eu trago a você esta noite é que os céus estão abertos em nome de Jesus. A glória do Senhor já desceu sobre a sua vida. Palavras de ativação já foram liberadas sobre nós. Palavras de cura, palavras de bênção, palavras de libertação. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou só, Ele diz que que Ele está comigo. Quando eu estou triste, Ele diz: a alegria do Senhor é a sua força. Quando eu estou em situações sem saber o que fazer, Ele diz: você ouvirá a minha voz dizendo: filho meu, o caminho é este, andai por ele. Em nome de Jesus, existe uma batalha pela sua vida, e mais uma vez eu afirmo: Cristo venceu. Cristo venceu. Por isso, irmão, e porque Ele vive, como cantamos, em nome de Jesus, porque Ele vive. Que linda canção antiga, aleluia, nunca velha, antiga, renovada. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, redivivo, ressurreto, aquele que ao terceiro dia levantou e deixou o túmulo vazio, aleluia. E agora, cruz vazia, túmulo vazio, trono ocupado, e mais do que trono ocupado, habitando dentro de mim. Então, prosseguindo na mensagem, Ele venceu, e Ele nos venceu para que entendamos. Ei, irmão, em nome de Jesus, casa vazia, perigo. Por favor, alguém me ajude a pregar. Diga bem alto, diga bem alto. Diga: casa vazia, perigo. Mais uma vez, me ajude a pregar. Diga: casa vazia é um perigo. Casa vazia, perigo. E esse texto que nós acabamos de ler diz isso. O diabo estava no controle, estava dominando, estava agindo. Mas de alguma forma a libertação chegou naquela casa. A luz entrou. Só que a casa ficou limpa. A casa ficou varrida, ornada. Obrigado. Ornada. Mas essa adversativa é terrível. Mas, contudo, entretanto, porém, vazia. A lei da impenetrabilidade de Newton diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas se ela estiver vazia, alguém vai ocupá-la. Por isso, a Bíblia nos convida: seja preenchido. Seja preenchido. Abra um parêntese. Quando alguém diz: poxa, minha vida está tão sem graça, é porque você ainda não abraçou um propósito. Você ainda não se identificou com uma causa. Tem que ocupar a mente. Um idoso, depois de aposentar-se, se ficar em casa parado, ele vai morrer, gente. Se ele ficar lá simplesmente paradinho, quietinho, bota esse cara para Caldas Novas, bota essa pessoa para comprar uma serra tico-tico, faz alguma coisa, mas começa a criar, mete um quadro lá e fala: pai, vô, pinta.
Eu não sei pintar, eu também não, vamos pintar junto. Tem gente ganhando dinheiro jogando balde de tinta na parede, vamos ganhar dinheiro também. Mas tem que se ocupar. Casa vazia é um perigo. E nesse texto a Bíblia está dizendo que uma casa vazia voltou a ser casta de demônios. Porque ele voltou. Porque o diabo voltou para ver como é que estava a casa. E se aquela casa estivesse ocupada, Newton viu isso. Outros pensadores concordaram com isso. Se a casa estiver ocupada, quem saiu não pode mais entrar. Mas e se chegar e encontrar simplesmente bonitinha, limpa, adornada? Tem que estar cheia, tem que estar preenchida. E é por isso que esse texto e a mensagem, a ênfase não é no demônio que volta. Pelo contrário, estou falando para homens e mulheres, e para isso eu preciso ouvir um amém. A ênfase não está na casa vazia, que depois é preenchida por 7 espíritos piores. A ênfase está, uma vez que eu estou pregando para pessoas que estão hoje buscando a Deus, em que você é casa cheia. Mas existe um imperativo e um convite: sejam cheios do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Nessa ministração, como eu tive que mudar a palavra, eu não, o céu. Eu estava ali fazendo alguns detalhes, mas dentro do louvor com vocês, tanto no aplicativo quanto no ambiente aqui, que louvor foi esse? É claro, é para quem quis entrar. Como essa palavra é para quem quer receber. Se ficar aí viajando, navegando, vai perder. Mas que ministração foi essa? Que profético foi esse? Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Sabe por quê? Porque nós somos casa, gente. A Bíblia vai nos comparar, nós somos casa. O que a Bíblia está dizendo é: nós somos casa. E se esta casa, uma vez salva, liberta, sarada, curada, transformada, continuar ou se tornar vazia, alguém vai, toque, 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 eis que estou à porta. Por isso, qual é o desafio e o convite de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versos 5, 18 e 19. A Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Como ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5, 18. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração. Eu vou falar o texto, eu tenho uma forma memorizada, eu estou lendo outra aqui. Então, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com alegria. Como ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmo, cantando, louvando, ministrando, ativando palavras, trazendo palavras que trazem esperança, recitando o Salmo 23, declarando o Salmo 91, declarando Mateus capítulo 6, declarando Filipenses 4,13, usando a Bíblia a nosso favor. E eu garanto a cada um de vocês: muda o meu nome se eu tiver errado, muda o meu nome para qualquer coisa que você imaginar. Se eu estiver errado, porque se você se encher da palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que vá com você onde você for, que entre com você onde você entrar, eu lhe garanto uma vida de vitória, uma vida de abundância, uma vida onde aquele pensamento suicida não vai te levar para o óbito, um pensamento onde uma força, uma solidez, onde aquelas fugas pistas, sabe, da família, dos sonhos, das obrigações, não terão domínio na sua vida. À medida que você preenche a sua vida com Deus, à medida que você preenche a sua vida com a palavra, seus horizontes se ampliam, a cura brota, seus horizontes são renovados. Isso não é utopia, isso é coisa fática, irmão. Em nome de Jesus eu convido você hoje, glória a Deus. Alguém está comigo nesta mensagem? Encha-se. Encha-se, encha-se. Ezequiel está dizendo:
entoando e louvando a Deus de coração. Ezequiel capítulo 40 é um texto da Bíblia, irmão, super confuso. Você não consegue ler Ezequiel facilmente. Mas eu vou te dar hoje uma dica. O texto de Ezequiel fala sobre várias medidas. São as medidas do templo. Alguém fala comigo, só para a gente não se perder, diga, medidas do templo. Eu tenho algum arquiteto aqui, engenheiro? Tem alguém aqui, arquiteto, engenheiro? Ainda não, estão chegando vários, em nome de Jesus. Ezequiel 40, você não entende nada. Porque as medidas que ele dá, depois você de curioso vai ler. Ele começa a falar sobre as medidas do templo. Só que cada vez ele coloca uma medida diferente. É uma medida nova. E à medida que o texto vai avançando, e Ezequiel está tendo uma visão de dentro do templo. E ele vê o templo, ele mede por fora. E quando ele cai para dentro, ele vai andando. E vai aumentando. Aumentando. E à medida que ele anda, as medidas interiores... Ah, claro que eu tenho um engenheiro aqui. Então, à medida que ele caminha dentro, as medidas externas... É como se ela tivesse expandido. Porque dentro expandiu. Isso é tremendo, porque a visão de Ezequiel é o templo que cresce para dentro. E esse templo somos nós. E a medida, eu tenho que aprender a usar essa câmera. Então a medida que nós nos relacionamos com Deus e conhecemos a Deus, esse templo dentro de nós vai expandindo, crescendo, crescendo. E as medidas externas também vão crescendo. Então, não é uma coisa aparente, não é crescer por fora, mas é crescer por dentro. E a Bíblia mais uma vez, portanto, dirá, você é um templo, você é uma casa. Por isso, preencha esta casa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Jack, help me please. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Paulo está falando aos irmãos de Corinto, nesse mesmo diapasão, nesta mesma linha. Ele está convidando os crentes em Corinto e os crentes hoje do Rio de Vida em Ceilândia, Brasília, Brasil, a de que se vejam como templos que crescem. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. E aí o final ele diz, edifício de Deus sois vós. Tommy Tenney escreveu um livro que eu indico. É um livro de uma leitura, irmãos, simples, tá? Simples, não é leitura para teólogo fazer tese. Mas é um livro, irmãos, como se você lesse Ezequiel 40 sem entender e depois lesse o Salmo 23. Tommy Tenney escreveu um livro chamado A Casa Favorita de Deus. Diga comigo, eu sou a casa favorita de Deus. E Tommy Tenney diz o seguinte, quando Deus entrou na nossa vida, Regina, nós éramos aquele casebrezinho, janelas quebradas, portas defeituosas, telhados fora do lugar, Ronald. Acontece que ele pediu, eu posso entrar e começar a consertar algumas coisas? E a narrativa de Tommy Tenney diz assim, e nós achávamos que ele fosse jogar um reboco aqui, outro ali, colocar aquela telhazinha no lugar. De repente doeu muito, doeu porque eu vi paredes quebrarem, eu vi coisas sendo arrancadas, eu vi coisas sendo tiradas, eu vi coisas sendo removidas, e aquilo doeu muito. Eu até pedi para que ele parasse, eu até pedi para que ele encerrasse aquela obra onde ele estava agora. Mas ele continuou trabalhando. E eu comecei a perceber que a luz começou a entrar, o brilho começou a entrar, as coisas começaram a ser transformadas. E no final eu percebi que Deus pegou aquele velho casebre e transformou numa grande mansão. E hoje eu sou a casa favorita de Deus. E Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos edifício do Deus vivo. Por isso você não é qualquer pessoa, você é um templo vivo. Onde você vai, Deus vai. Onde você vai, o poder de Deus vai. Eu preciso ouvir um amém? Onde você vai, a abundância vai. Onde você vai, o livramento vai. Em nome de Jesus. E você está recebendo esta palavra agora. E a fé vem pelo ouvir. A vitória vem pelo ouvir. A libertação vem pelo ouvir. A cura vem pelo ouvir. Por isso eu declaro, onde você vai, Deus vai com você. Deus vai adiante de você. Deus é tua retaguarda. Irmãos, somos edifício de Deus. Fale mais uma vez comigo, diga lei da impenetrabilidade. Diga onde Deus está, ninguém mais entra.
Levanta a mãozinha direita aí, é um bom momento para profetizar, é dinâmico o culto. Levanta a cabeça aí, irmão, vai lá, vamos lá. Levanta a mão, aliás, levanta a mão, todo mundo comigo. Diga, Deus está na minha vida. Mais forte ainda, profetiza, declare, se autoafirme, diga, Deus está na minha vida. Por isso, o diabo não pode tocar. O que eu falei agora? Eu apenas citei um texto bíblico. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Deu até saudade daquelas músicas de fé que nós cantávamos quando eram crianças. Deus está aqui, aleluia. Aí daqui a pouco a gente cantava o quê? Deus está em mim, aleluia. Isso é fé, gente, palavras, falando entre vós com salmos. Ao invés de cantar, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Ao invés disso, Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar. Eu vejo o ar. Quem aqui está vendo o ar? Tem algum doido aí? Alguém vendo o ar? Mas tem ar aqui? Por quê? Deus está em mim. Em mim. Mais uma vez. Deus está novamente, Deus, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Alguém que destruir o santuário de Deus, o que é? Não, é desviar a finalidade. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para andar com Deus. Por isso que no Salmo 51, não anotei o versículo. Salmo 51, repita após mim e diga: Senhor, cria em mim um espírito reto, não, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o Espírito Santo. Contexto suave. 11. Contexto: não retires de mim o teu Espírito Santo. Contexto: aquele que destruir o templo. E mais uma vez a Bíblia está dizendo: nós somos o templo. 5. Efésios capítulo 2, verso 20. Semelhante ao templo que cresce por dentro, de Ezequiel 40, como casa favorita de Deus, ou como templo de Deus, nós estamos também sendo chamados ao crescimento. Você não pode parar de crescer. O propósito de Deus para você é que você cresça espiritualmente, que você cresça como profissional influente no reino de Deus, no caminho de Deus, sendo onde você estiver esta referência. Candeia. Por favor, alguém que entenda a Bíblia, fale comigo: candeia. Diga: eu sou candeia. Levanta a mãozinha aí, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te revelar o que é candeia. Fala comigo: eu sou candeia. Diga: Deus me chama de candeia. Nós somos candeia. E é por isso que precisamos crescer, e crescer em todas as áreas.
Efésios 2, de 20 a 22 diz assim: que nós, enquanto casa, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, olha a construção civil, a pedra angular, no qual todo edifício, toda casa, bem ajustado, olha que engraçado, Ezequiel 40, todo edifício bem ajustado é estático, não seria? Não, todo edifício cresce. Todo edifício, onde eu estou lendo? Ok, obrigado, vamos lá, cadê? Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo, processo, estáis sendo, ato contínuo, estáis sendo, fale comigo, estáis sendo. Me ajuda a pregar, diga, estáis sendo. Diga, ato contínuo. Diga, não para. Mais uma vez, o crescimento não para. Diga, eu não estou parado. Estáis sendo edificados, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, a pregação, aquilo que eles declararam acerca de Cristo, em que Cristo, já está explicado, autoexplicativo, é a pedra angular. Qual é a pedra? Onde está o fundamento da vida espiritual, familiar, moral, ético, profissional? Cristo. Com Cristo podemos avançar. Sem Cristo não somos ninguém. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Que palavra boa. Fale comigo, eu sou um edifício que cresce. Vamos fazer uma oração agora especial? Levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero ser este edifício que cresce. Se eu parei de crescer por alguma escolha errada, por uma decisão imprópria, se eu desisti em algum momento, me perdoa. Quero voltar a crescer. Diga, eu sou edifício fundamentado em Cristo, a pedra angular. Diga, e eu quero crescer para a habitação de Deus, em nome de Jesus. Finalmente, e para encerrar, Apocalipse, capítulo 21, verso 2. João tem a revelação. E é engraçado que ele, nessas metáforas, ele vai uma hora usar cidade, outra hora ele vai usar noiva. E ele está falando sobre a igreja. E ele diz assim, vi também, lembra da revelação? Olhe para mim, fique comigo. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada. Era uma cidade que desce do céu. Existe uma cidade descendo do céu, da parte ataviada como noiva, adornada para o seu marido. Contextualize-se. Jesus, e através de Paulo, Deus nos ensina que somos casa, somos templo, somos edifício, que precisamos estar cheios, ocupados, preenchidos. Agora, no final de tudo, João está tendo a visão de trás para frente, do fim para o começo. Deus passeia na eternidade, presente, passado e futuro. Deus olha agora. Tempo é nosso, tempo não é de Deus. Deus olha. Minority Report. Ele olha, e aqui João está tendo uma visão da eternidade. E o que ele vê? A reunião dos salvos. Então, enquanto nós individualmente somos casa, templos,
somos templo de Deus. Olha que responsabilidade. Me ajude a pregar. Alguém aqui escreva, por favor. Alguém escreva: que grande responsabilidade. Somos templo. Mas enquanto individualmente somos casa, somos templo. Olha que revelação de João incrível, pastora Mirtes. Enquanto eu e você somos casa, individualmente, juntos, o que várias casas formam? Uma cidade. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Aí agora entra um imperativo para cada um de nós. Sendo eu e você casa de Deus, precisamos entender, precisamos estar cheios, precisamos buscar a Deus de forma que os espaços da nossa vida sejam preenchidos. Agora o desafio que eu pergunto é: você está disposto? Você quer Deus na sua vida? Porque se Deus estiver na minha vida e na sua vida, e Ele entrar na nossa vida, algumas coisas ficam, outras coisas saem. Quando Deus entra na nossa vida, algumas coisas entram e outras coisas têm que sair. É a lei da impenetrabilidade. Não dá para colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ao mesmo tempo ser de Deus e flertar com o diabo. Não dá para ao mesmo tempo, sabe, ter todo um aparato de formosura, beleza, santidade, mas expor-se, seja em redes sociais ou em público, de forma vexatória, vergonhosa e às vezes lasciva, permissiva. Então, como casa favorita de Deus, nós temos um alvo: Deus. E Deus em nós e nós em Deus é uma grande parceria. É uma parceria que vai nos levar a uma vida de vitória, de abundância, de sucesso. Isto aí, irmãos, é secundário. O principal é estar nesse texto. O que eu e você, indistintamente, seja pastor, líder, nós, tudo aqui é ovelha. Eu, você, todos nós somos apenas ovelhas. E onde eu e você precisamos estar e buscar estar, Apocalipse 21:2, para que quando esta cidade que João viu descer do céu como uma noiva adornada, sabe aquela casa de número 7 daquela rua? Vai ser você. Sabe a casa 15? Vai ser você. Sabe a casa 18, Meire? Vai ser você. Sabe a casa 77? Vai ser o meu senhor ali de gravata vermelha, muito chique por sinal. Sabe a casa 33? Vai ser você, Leilinha. Vai ser você. E é por isso que nós não podemos nos permitir esvaziar, ficar vazios, permitir com que o fogo se apague, a alegria se perca. Olhar para a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, deixar lá parado. Não podemos permitir que a nossa fé e a nossa vida cristã se torne uma infeliz rotina, mas clamar a Deus individualmente nas nossas casas, nas nossas intimidades. Deus, não me deixa de fora. Deus, me encha do teu Espírito. Senhor, se o Senhor vai fazer alguma coisa nessa geração, faz através de mim. Me inclua pelas tuas misericórdias infinitas. Eu quero estar no centro da tua vontade. Irmãos, o nosso clamor tem que ser esse. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome de Jesus, que o seu coração hoje venha arder por mais de Deus, que o seu coração hoje venha clamar por mais de Deus, que hoje você saia daqui dizendo: eu quero ser a casa favorita de Deus. E se o Senhor quiser e precisar entrar e tirar uma porta velha para colocar uma porta palaciana, pode entrar, mete o pé e tira, Senhor, mas eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Eu quero ser conhecido no céu, e eu quero andar e o inferno saber: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus, vai ali alguém que tem um pacto. Vai ali alguém que tem um pacto. Diga: eu tenho um pacto. Isso é forte. Diga mais uma vez: eu tenho um pacto. Diga: o meu pacto. Aleluia. Diga: o meu pacto. Se alguém lá quiser disputar contigo: eu sou de tal coisa, você vai falar: eu também tenho um pacto.
Aí você vai dizer assim, eu vou te perguntar, com quem? E você fala, quem é o teu santo? Aí você vai dizer assim, o meu santo é Yeshua HaMashiach. O meu santo é Jesus. Eu tenho um pacto com o leão da tribo de Judá. Eu tenho um pacto com o Alfa e o Ômega. Eu tenho um pacto com o Criador do Universo. Eu tenho um pacto com aquele que venceu a morte. Eu tenho um pacto com aquele que venceu a Satanás. E muito mais do que isso, muito mais dessa linguagem beligerante. Eu tenho um pacto com aquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu sou ovelha do pastor e o Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada me faltará, porque Ele me faz caminhar em pastos verdejantes. Ele mesmo refrigera a minha alma, porque Ele é o refrigério da minha alma. Ele me guia por veredas de justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Alguém grite comigo, eu não vou ter medo. Ele está comigo. Fica de pé comigo onde você está e levante as duas mãos e entregue a sua vida a Jesus esta noite. Todos, entreguem suas vidas a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus esta noite. Levante a sua mão bem alto. Não é um apelo à salvação. Salvo todos somos em Cristo. Ele já pagou o preço. É um clamor a Deus, enche a minha vida. Enche a minha vida, como já foi ministrado no louvor, no profético, desde a primeira oração. Enche a minha vida, enche a minha vida. Você terá de Deus tudo aquilo que você entregar de você. Entrega a Ele a sua vida agora. Entregue-se a Ele, feche os olhos. Feche os olhos antes de nós cantarmos. Ao som dos instrumentos, faz a sua entrega. Talvez a sua confissão, talvez, em nome de Jesus, a sua renúncia. Renuncie. Se você tem que renunciar a pactos com as trevas, pactos com o diabo. Se um dia você falou, eu quero ganhar isso, por isso eu te dou isso. Não, renuncie agora. Pode fluir, Deus está aqui, tá bom? Oh, glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Faz um pacto com Deus hoje. Sabe o que revoga um pacto? Um novo pacto. Alguém diga após mim: um novo pacto renova o anterior. Se você fez um pacto errado, se você um dia para um namorado, seja lá qual for, ou promoção, ou emprego, disse eu te dou o que for preciso, você pode hoje fazer um novo pacto. E esse novo pacto vai esmagar o anterior. Quero te ajudar e diga após mim: Senhor, nesta noite eu faço o pacto da minha vida, eu faço o pacto da minha eternidade. Declaro: entra na minha casa, entra na minha vida, faz a tua vontade. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus. Diga para Ele, diga: eu te entrego. Diga: Jesus. Mais uma vez, Jesus. Fale mais alto, diga: Jesus. Como Bartimeu, grite: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Transforma a minha vida de um velho casebre naquela casa favorita de Deus. Diga: eu recebo casa cheia de Deus. Diga: na minha vida nada mais importa, nada mais entra. Diga: Jesus está na minha vida. Diga: cada quarto escuro, cada lugar escondido, Jesus é seu. Abre cada gaveta, mobília esta casa conforme o teu querer, decora do jeito que o Senhor quiser, mas não me deixe fora. Completa na minha vida a tua obra. Diga: eu sou, comigo, eu sou o templo que cresce por dentro e não para de crescer, em nome de Jesus. Fez essa oração? Te dou 1 minuto, 30 segundos, é suficiente. Levante a sua mão onde você está e faz a sua oração com Deus aí. Se vira, você e Deus. Feche os olhos e fala com Deus. No secreto Deus te ouve, Ele te ama, Ele conhece o seu coração. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão.
Ele não te deixa na mão, Ele não te usa enquanto você é necessário, Ele te completa e te realiza, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não se preocupe com necessidades, não se preocupe com tribulações. O importante é Deus estar no barco, porque se Jesus estiver no barco, Ele chega na outra margem. Ele chega na outra margem. O importante é Jesus. O importante é ter Jesus. Por isso convide a Ele. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Jesus não precisa mais bater na porta. Entra na minha casa. Aleluia. Levante bem alta a sua mão e a sua voz e celebre. Seja cheio com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então cantemos.